Oi, pessoal, boa noite. Deixa eu liberar mais uma pessoa que chegou aqui agora. Já comecei a gravar. Oi, Pri! Tudo bem? Olá, tudo bem e você? Tudo bem. Bom, pessoal, boa noite a todos. Para quem ainda não teve a oportunidade de me conhecer, meu nome é Bianca. Estou vendo aqui que tem algumas psicólogas novas do projeto, recentes desse mês, então sejam muito bem-vindas. É o nosso terceiro encontro aí, que era para ser de abril, né? Mas a gente já marcou agora para maio, para a primeira semana de maio. Hoje a gente tem aí uma convidada muito especial, a Pri. Ela estudou comigo, né, na Universidade de São Judas. Nós passamos aí vários momentos juntas, então ela é uma pessoa que eu confio muito no trabalho dela, trazendo um tema muito importante. Então, assim, aproveitem, sejam muito bem-vindos e eu estarei aqui por tudo. Mais uma vez, obrigada, viu, Pri, pela presença, pela disponibilidade. E a gente vai estar aqui também acompanhando. Vou liberando aí o pessoal também. Tá bom. Bom, muito obrigada pela apresentação, pelo convite, assim, que honra, né? Estar aqui falando de um tema tão importante, assim, que eu amo falar. Eu realmente, como uma pessoa ansiosa também na vida pessoal, amo também falar sobre ansiedade, né? Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, então hoje eu vou me basear um pouquinho nisso, mas eu sei que tem outras psis são de outras abordagens aqui, né? Mas bebam dessa fonte e, enfim, adaptem para o paciente de vocês, para a abordagem de vocês, então se livrem, tá bom? E venho trabalhando aí com pacientes ansiosos nos últimos anos e entendendo um pouco mais essa demanda, eu vi que existe uma necessidade também da gente, como psicólogo, entender um pouco melhor as técnicas e poder aplicar para o paciente, né? Eu vou compartilhar uns slides aqui, tá bom? Tá bom. Pri, caso alguém tenha dúvida, alguma coisa, aí você vai me falando que eu vou lendo para você, tá? Caso eles levantem a mão e tudo mais, eu vou aqui te acompanhando. Perfeito, perfeito. Tá bom? Tá dando para ver certinho? Sim, tudo certinho. Então vamos lá, né? Eu queria trazer um pouquinho, focar hoje sobre o manejo das técnicas. Eu acho que é algo muito importante assim na nossa prática clínica, tá? Então, primeiro eu queria trazer um pouco do conceito de ansiedade, né? E como que é essa fisiologia da ansiedade, como que ela acontece no nosso corpo. Isso aqui é muito importante que a gente compreenda, porque é importante que o paciente também entenda o funcionamento dele, né? Então, explicar isso para o paciente também é muito imprescindível, tá? Então, eu não vou me adentrar muito aqui, mas a ansiedade é basicamente, ela é responsável por detectar ameaças, né? Ela libera o cortisol, a adrenalina e prepara o nosso corpo para três respostas possíveis: lutar, fugir ou paralisar, congelar. Certo? Essa ansiedade, ela vai te auxiliar a fornecer energia para preparar o seu corpo para ele agir e contrair os seus músculos para te colocar num estado de prontidão. Então, aqui, o seu corpo sentindo ansiedade, ele está tentando te manter seguro. Ele está tentando mostrar para você que existe algo que pode estar em perigo. Só que o paciente que tem ansiedade, ele não consegue entender se é um perigo real, se é um perigo imaginado, né? Então, muitas vezes não existe uma ansiedade sobre uma situação. Existe uma ansiedade generalizada, né? Uma ansiedade sobre vários aspectos da vida, né? Então, eu gosto de trazer um pouco isso, né? De a gente entender o que é uma ansiedade funcional, o que é uma ansiedade disfuncional. Né? Uma ansiedade funcional, ela é proporcional ao estímulo real, né? Ela é proporcional à situação que a gente está vivendo. Ela passa com o final do evento e ela melhora o seu desempenho, né? Ela te prepara para que você possa lidar com as situações. Ela vai permitir um aprendizado e uma adaptação. E já uma ansiedade disfuncional, ela é totalmente desproporcional, né? Desproporcional à situação ou sem gatilho. Então, pode ser uma ansiedade vinda de uma situação, pode ser vinda de um pensamento, tá? Essa ansiedade ela vai persistir mesmo sem uma ameaça aparente. Vai prejudicar o funcionamento do paciente e resultar numa evitação e reforço. Então, quanto mais o paciente evita lidar com as situações que geram ansiedade, mais ele vai reforçar essa ansiedade. E aí, como que essa ansiedade é ativada?
né? Então, primeiro a gente vai ter uma situação, essa situação pode ser tanto um estímulo interno como um estímulo externo, como eu falei, que vai iniciar esse processo da ansiedade iniciar no corpo. Né? Então, o estímulo externo pode ser uma situação, um evento, né? Como, sei lá, fazer uma entrevista de emprego, né? Alguma apresentação, ou até mesmo um pensamento que esse paciente possa ter. Depois a gente vai ter uma interpretação sobre essa situação. E é aqui que a gente tem que atentar bastante, porque aí cada paciente vai entender essa ansiedade de alguma forma e essas situações de alguma forma. Então, o significado que eu dou para essa situação, né? Por exemplo, se eu tiver uma apresentação, eu pensar que eu não sou boa o suficiente ou que eu não vou dar conta, ativa mais a minha ansiedade. Né? Agora, se eu tiver uma interpretação mais positiva, né, de que eu já passei por situações semelhantes antes, isso vai me trazer um pouco mais de tranquilidade. E aqui no passo 3, essa interpretação vai trazer ansiedade, medo, angústia, tensão, acompanhada dos sintomas físicos muito recorrentes da ansiedade, tá? E depois a gente vai para um estágio de comportamento, que é o que o paciente faz com essa emoção. Ele pode enfrentar essa ansiedade ou ele pode evitar. E aqui é muito importante que a gente compreenda o ciclo da ansiedade e como que isso se repete e persiste na vida do paciente. Então, você sentir ansiedade vai fazer com que você queira aliviar isso imediatamente, né? Ninguém quer passar por ansiedade, ninguém quer sentir ansiedade. Então, esse comportamento de evitação ou de tentar controlar vai trazer um alívio imediato para o paciente, né? Então, eu não fui na apresentação, né? Dá aquele alívio. Mas aí ele está aprendendo que se ele evitar toda vez, ele vai reforçar essa ansiedade, né? Então, é aí que está o problema. Cada ciclo de evitação conforma essa crença de que a situação realmente era perigosa e que o paciente não vai ser capaz de suportar, né? Então, aqui é exatamente o que mantém o problema do paciente, né? Ele sentir esse alívio e evitar toda vez, é onde a gente precisa intervir. Aqui eu gosto de trazer uma metáfora sobre a ansiedade como um guarda-chuva, né? Então, quando a gente fala de ansiedade, cada paciente vai ter uma ideia do que é ansiedade. E a gente mesmo, na nossa prática clínica, vai entendendo os tipos de ansiedade. Eu gosto de trazer isso para o paciente também. Então, imagine que no guarda-chuva, cada hastezinha é um tipo de transtorno de ansiedade, tá? Então, a gente tem o TAG, o TOC, o transtorno de pânico, fobia social, transtorno pós-traumático e fobias específicas, tá? Todos esses transtornos, eles vão compartilhar do mesmo mecanismo, tá? A evitação. O paciente que sente ansiedade, ele vai tentar evitar a qualquer momento lidar com esses medos, né? A diferença aqui está no objeto do medo, não no mecanismo do funcionamento. Então, o paciente que tem fobia social, o medo dele está sobre socializar, né? O paciente que tem TAG, o medo dele está sobre o futuro e possíveis preocupações, né? Mas todos eles buscam evitar lidar com essa ansiedade. Hoje eu vou tentar focar um pouco mais no transtorno de ansiedade generalizada, que é o que a gente acaba vendo mais com mais frequência, né? Não tem como eu falar de todos hoje, mas eu queria focar nesse porque é algo que é muito frequente na clínica, né? Então, pacientes que geralmente têm ansiedade são pacientes que se sentem despreparados, eles se sentem vulneráveis, eles sentem que eles não são capazes de lidar com essa ansiedade. E aqui eu trouxe alguns critérios diagnósticos para a gente lembrar sobre quais são as especificidades para a gente falar de TAG, né? Então, primeiro é uma ansiedade, uma preocupação excessiva por mais de 6 meses em relação a vários eventos e não só uma situação, tá? Uma dificuldade de controlar essas preocupações, o que interfere no dia a dia desse paciente, na forma dele funcionar.
e 3 ou mais desses sintomas: agitação, nervosismo, fadigabilidade, dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular e distúrbio do sono. E sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social e profissional desse paciente, tá? Algumas queixas aqui, como que o TAG vai aparecer para você, né? O paciente raramente ele vai entender profundamente sobre a ansiedade, né? Então, o paciente muitas vezes ele vai reconhecer o que é o pico dessa ansiedade, né? Ele vai falar, eu estou com falta de ar, eu estou com o coração acelerado, eu já fui talvez até no hospital, né? Porque eu achei que eu estava infartando. Então, o paciente muitas vezes ele não consegue reconhecer os primeiros sinais que essa ansiedade começou, né? Pensamentos acelerados, preocupação generalizada, né? Então, é muito importante que a gente ensine e fale sobre isso para o paciente, tá? Então, além dessas queixas físicas, né, que pode ser falta de ar, tensão muscular, insônia, problemas gastrointestinais, também existem esses pensamentos acelerados, né? Um relato de um pensamento que não para, dificuldade de relaxar, a sensação de estar sempre nesse modo de alerta. Existe uma preocupação generalizada, né? Não é um tema específico, mas é uma preocupação se ele vai dar conta no trabalho, na saúde, na família, finanças, futuro, né? E existe também uma postergação, né? O pensamento é um paciente que procrastina tomar decisões e paralisam diante da incerteza e precisam ter certeza para agir, né? Então, esse ciclo da evitação é muito comum. E a gente precisa ter uma escuta clínica bem importante quando o paciente relata sobre ansiedade, porque pode ser que ele tenha outras comorbidades, pode ser que o que ele está falando que é ansiedade não é ansiedade, né? Já fiz diagnósticos de pacientes que, na verdade, tinham bipolaridade ou algum outro tipo de transtorno, porque o paciente acha que ansiedade é se sentir essa agitação, né? Mas existem outros sintomas aí para a gente levar em consideração, tá? E eu queria falar o que mantém esse problema ativo, né? Quais são as estratégias que esse paciente usa que mantém o problema ali, né? São estratégias mal adaptativas. Então, ele continua ansioso e tentando lidar e reforçando esse ciclo. Primeiro, é o que eu já falei um pouquinho, né? Sobre a evitação. Então, esse vai ser o comportamento central de qualquer paciente ansioso. Tá? E aí, aqui a gente tem 3 níveis: no nível comportamental, no nível cognitivo e no nível emocional. No nível comportamental, esse paciente vai tentar evitar tudo que der medo para ele, né? Então, não ir para reunião, não ligar, não sair de casa. É uma forma que o paciente, às vezes, reconhece como uma escolha, mas, na verdade, a gente vai mostrando para ele que ele está evitando, né? Ele está diminuindo a vida dele por conta da ansiedade. No nível cognitivo, esse paciente ele tenta suprimir esse pensamento, então ele evita o próprio pensamento. Ah, eu não vou pensar, né? Eu não tenho tempo para pensar nisso, eu não quero pensar porque parece que eu fico mais ansioso, né? Só que ele não consegue perceber que quanto mais ele pensa, quanto menos ele pensa, mais esse pensamento vai voltar com força, né? Eu gosto de dar o exemplo do urso branco. Então, eu falo para o paciente, não imagina um urso branco na sua frente. Automaticamente você já criou uma ideia desse urso, né? Então, a gente falar não vou pensar, automaticamente a gente já está pensando, né? Essa ansiedade continua aí e ela vai vir com mais força, ela vai vir em forma de crise, né? Em forma de uma resposta emocional, que é o que a gente vai falar agora. Então, quando esse paciente tenta bloquear, tenta anestesiar essas emoções, ele não dá espaço para sentir a ansiedade, né? E essa ansiedade, ela não desaparece, ela começa a acumular. Então, esse paciente que diz que não tem tempo para pensar, que às vezes se joga no trabalho, né? Que nunca permite sentir o desconforto, ele está evitando, né? Então,
Ele está fugindo das situações, das experiências internas, e ele está ensinando para ele mesmo que pensar é perigoso, que a ansiedade é perigosa, né? E que o mundo é perigoso, tá? Outra estratégia mal adaptativa que os pacientes geralmente usam é a reasseguração e a ruminação. São dois padrões ali bem importantes da gente falar também, né? Então, o paciente ele vai buscar confirmação externa para tudo, né? Vai buscar no Google o que, que são os sintomas, ele vai pedir para a família para dizer que está tudo bem, ele vai precisar de muletas, né? Para ele se sentir confortável e seguro na vida. E isso vai refletir também no seu atendimento, porque vai ser um paciente que provavelmente vai pedir: ah, será que eu estou indo bem? Queria um feedback seu, você acha que vai demorar o nosso tratamento? Né? Essa ansiedade vai se demonstrar no vínculo terapêutico. Tá? E aí, um ponto importante é a gente entender que o terapeuta que também afirma demais e reassegura demais esse paciente também alimenta esse ciclo, né? Então, você precisa conseguir manejar esse paciente para dizer: olha, gente, eu não posso te dar garantias, mas, né, com base no que você já vivenciou, você é capaz, né? Então, a gente também não pode reafirmar que sempre ele precisa saber de tudo, dos desfechos, mas ele entender que ele pode ter habilidades para lidar, tá? E aqui um outro ponto é a ruminação. Então, pacientes que pensam demais ruminam muito, né? Eles pensam de que pensar muito também pode levar a uma solução ou ter certeza das coisas, né? Então, vou pensar em milhares de cenários, milhares de coisas que podem ou não acontecer para eu também me sentir um pouco mais pronto. Mas essa ruminação é você circular em volta de um lugar que não vai chegar em conclusão nenhuma. Eu gosto de falar isso para eles, né? A ansiedade é uma viagem que você faz todas as suas malas, você se prepara e você não comprou nem o ticket, né? Você não comprou nem a passagem, uma viagem que não vai acontecer. Então, a gente precisa ensinar esse paciente como diferenciar resolução de problemas, né? Ruminação não traz um tipo de plano de ação, né? Então, existe a preocupação que ela é produtiva, que ela me leva a resolver meus problemas, que ela me leva a ter algum tipo de planejamento, e existe a preocupação que não vai me tirar do lugar, né? Então, duas técnicas que eu gosto de ensinar e de trazer é a técnica da janela de preocupação, tá? Então, você vai tirar um momento do seu dia para se preocupar. Parece loucura, mas você reservar esse tempo vai te ajudar a ter uma sensação de controle, que você tem controle sobre os seus pensamentos, né? Então você vai direcionar e redirecionar os seus pensamentos para aquele momento do dia, né? Eu gosto também de passar algumas tarefas, né, para eles escreverem. Isso é muito importante, assim, que o paciente consiga sentir que ele tem um mínimo de controle sobre a ansiedade dele. Porque os pacientes ansiosos, eles se sentem muito vulneráveis na vida e vulneráveis sobre a própria ansiedade, não capazes de lidar, né? Então, ajudar esse paciente a lidar com essas preocupações é muito importante. A ruminar menos e conseguir voltar à funcionalidade do dia a dia dele, né? Então, conseguir diferenciar se o pensar do resolver, né? Isso aqui me leva a uma resolução, isso me leva a algo que é possível, que está no meu controle. E aqui a gente vai para o coração aqui da ansiedade, que é a intolerância à incerteza. Então, o alvo mais importante aqui da nossa intervenção vai ser esse: ajudar o paciente a tolerar as incertezas da vida, né? Um paciente que ele é muito ansioso, ele vê a dúvida, a incerteza, o e se der certo e se não der, como um perigo, né? É como se ele estivesse vendo ali um leão na frente dele, né? Ele não consegue distinguir a possibilidade de dar errado com o vai dar errado, né? Ele coloca tudo como se fosse uma verdade absoluta.
Então, todos os cenários que eu penso que podem acontecer de forma negativa, eles já estão sendo vivenciados no presente. Então, a gente ensina esse paciente que a vida não espera a certeza chegar, né? Que o tratamento precisa levar o paciente a agir sem ela, né? Então, alguns indicadores clínicos é a dificuldade de decidir sem essa certeza absoluta, né? Vocês vão perceber que o paciente ansioso, ele usa o "e se" como a frase mais frequente na sessão, né? E se isso, e se aquilo, mas e se não conseguir, né? Então, ele precisa olhar todos os cenários, ele precisa de várias opiniões antes dele agir. Ele busca essa segurança e, ao mesmo tempo, ele também vai adiando, vai procrastinando, vai tentando não lidar, né? Existe também uma checagem excessiva em alguns pedidos de confirmação desse paciente. E aí a gente vai intervir nessa intolerância e incerteza dele, fazendo uma hierarquia de exposição, né? Então, você vai pegar algumas situações cotidianas desse paciente e expondo ele a essa incerteza, né? Então, e se realmente não der certo, o que que você faria? Né? Pegar esse medo e ir expondo ele. Tipo, e se não, você não tiver certeza realmente, né? Mas o que que você pode fazer com isso? Né? E colocando esse paciente em alguns experimentos comportamentais, mesmo sem ele ter alguma garantia. E fazer um custo de benefício da certeza, né? O que que essa busca por certeza te custa no agora? Porque o paciente que ele pensa demais nesse futuro, ele já se desconectou totalmente do presente. E é esse presente que vai levar ele a dar passos. Eu gosto bastante de usar um pouco o conceito de aceitação também da ACT, né? Que é ensinar a aceitação radical, né? Então, é eu parar de lutar com essa realidade, né? Aceitar essa realidade para aí sim eu conseguir mudar, né? O que seria a aceitação? Eu poder parar de brigar, né, com essa ruminação. E se isso, e se aquilo, enfim. Bom, eu não tenho certeza hoje. O que que eu posso fazer mesmo não tendo certeza, né? Aqui a gente chega na parte da psicoeducação. Então, é fundamental, principalmente para TCC, né, educar o paciente sobre ansiedade, porque você vai perceber que cada paciente tem uma ideia de ansiedade, como eu falei, né? Alguns sabem bastante, outros não sabem muito, talvez já foram até para o hospital, né, achando que estavam tendo algum outro tipo de doença, isso é muito comum. Então, ensinar o paciente sobre o que é ansiedade, o modo de funcionamento dele, é fundamental para que ele consiga naturalizar um pouco essa ansiedade, né? Entender que ela não é perigosa, ela não vai matar e que a gente precisa tolerar um pouco ela para aí sim a gente conseguir regular, tá? Então, como fazer essa psicoeducação e como fazer? É muito mais do que explicar, é a gente mudar a relação do paciente com a ansiedade. É ele passar a ver a ansiedade, antes ele via talvez como uma coisa muito de risco, né? E agora ele pode passar a ver como algo natural da experiência humana. Então, aqui eu gosto de ensinar bastante técnicas, explicar o funcionamento da ansiedade, né? Então, faça essa educação com o paciente, porque isso vai ser fundamental para ele conseguir lidar, né, de uma forma melhor. E aqui o que a gente pode trabalhar nessa psicoeducação? Eu gosto de trazer metáforas, trazer slides, né? Então, esse ciclo da ansiedade que eu mostrei para vocês, eu também mostro para o paciente, para que ele possa se relacionar um pouco mais com essa ansiedade, né? Enfim, a gente também trazer exemplos da própria vida dele, de coisas que ele vem evitando, que podem estar reforçando, né? A gente diferenciar o que que é eu sentir desconforto e o que que é eu realmente estar em perigo, né? Então, tem situações que, de fato, a ansiedade, ela tá me protegendo, mas tem coisas que essa ansiedade, ela tá desacerbada, ela tá, né, me trazendo um desconforto, mas que eu preciso enfrentar. Então,
Uma das metáforas que eu gosto muito de usar, não sei se vocês já conhecem, mas é a metáfora do leão. Então, imagina que você está vendo um leão na sua frente. O seu corpo vai te preparar para você lutar, para você congelar ou para você fugir, né? Então você vai sentir assim o seu coração acelerar, você vai sentir a sua mão suar, você vai sentir muito medo, toda essa resposta do medo. Né? Então, toda vez que você passa por uma situação difícil ou por algum pensamento que te dá muito medo, é como se você estivesse vendo um leão na sua frente, só que ele não está lá. Né? Então, explicar de uma forma visual, imagética, faz o paciente compreender muito melhor essa ansiedade, tá? Alguns erros na psicoeducação é a gente falar muito psicologuês, né? Explicar de uma forma muito técnica, acaba ficando muito abstrato para o paciente, né? Então, sempre que você puder, conecte com exemplos da vida dele, assim, não deixa muito vago, acho que isso é o fundamental para o paciente conseguir mudar esse olhar. E aqui eu vou entrar um pouco mais na intervenção clínica, né? Como que a gente pode conduzir a sessão, trabalhar alguns pensamentos e plano de ação para o paciente. Então, como que a gente faz uma avaliação clínica para um paciente ansioso? Isso aqui é o que vai orientar todo o tratamento. Então, primeiro a gente vai avaliar esse caso, né? Quais que são as situações que disparam essa ansiedade? Quais são os pensamentos associados? Qual que é a resposta emocional e física? E quais os comportamentos que esse paciente tem, né? Então, por exemplo, a situação que mais dispara ansiedade no meu paciente é ele pensar que ele pode ser demitido, né? E aí, toda vez que ele pensa que pode ser demitido, isso gera muita ansiedade, gera uma resposta fisiológica, né? Ele começa a ter falta de ar, coração acelerado. E aí, o que que ele faz com esse pensamento? Ele começa a tentar dar tudo de si, muito mais do que ele deveria no trabalho, né? Colocar o trabalho como centro da vida dele e fazer esforços para que ele não seja demitido, né? Então, a gente precisa avaliar, porque isso vai depender de paciente para paciente. Cada paciente vai ter algum tipo de pensamento específico, né? E a gente precisa observar aí um padrão que faz a manutenção dessa ansiedade, né? O que que esse paciente está evitando e o que que mantém a ansiedade dele? Num nível comportamental, num nível cognitivo e num nível emocional, né? Quais são os esforços que ele faz para evitar esse medo de acontecer? Porque é isso que mantém o ciclo ativo, tá? Depois a gente vai definir o foco da intervenção. O que que precisa mudar primeiro no funcionamento desse paciente? Então, a gente vai perceber que cada paciente ele tem, vai trazer ali uma especificidade. Então, por exemplo, um paciente que ele está tendo crises muito frequentes, a gente precisa primeiro ensinar ele regulação emocional, para ele poder baixar um pouco esse nível de ansiedade, para depois a gente reestruturar esses pensamentos, né? Já um paciente que ele tem pensamentos muito acelerados, que ele não consegue, né, sustentar, a gente precisa intervir primeiro numa reestruturação cognitiva. Ou talvez um paciente que ele evita tudo, evita sair de casa, evita ir no mercado, evita tudo, né? Principalmente a gente precisa ir num nível aí mais comportamental. Então, isso aqui vai ser muito importante. Olha para esse paciente e pensa qual que é a maior dificuldade que ele tem, né? E é aí que a gente vai entrar. Depois disso, a gente vai escolher as estratégias. Então, depois que eu identifiquei, né, o que que mantém essa ansiedade, eu vou intervir. Se é um paciente que evita, eu vou colocar ele para se expor. Então, a gente vai fazer essa exposição em pequenos passinhos, mas a gente vai fazer ele se expor. Se é um paciente que rumina demais pensamentos, né? Então, ele não para de pensar os piores cenários possíveis. A gente vai ensinar esse paciente como interromper e agir de acordo com os pensamentos.
Se é um paciente que tem pensamentos muito rígidos, a gente vai ensinar ele a flexibilizar, né? Então, a gente vai escolher a estratégia de acordo com o que o paciente precisa mais naquele momento. E também sempre se atentar qual que é o objetivo do paciente, né? Eu gosto de fazer muito essa pergunta. Se você não tivesse ansiedade, se a ansiedade não fosse um problema, o que você estaria fazendo de diferente, né? O que você está evitando que talvez você faria? E trabalhar algumas metas aí com ele, né? O que você gostaria de, no final da terapia, você poder alcançar, né? Quais são os seus objetivos com a terapia? Isso aqui vai ser muito importante para a gente conseguir fazer algo personalizado para cada paciente. Então, percebe que o modo de funcionar da ansiedade é um, né? Até existe um plano de tratamento, mas o que vai fazer a gente realmente intervir, né, de uma forma específica, vai ser olhar essa pessoa como um ser humano e entender as necessidades dela, né? Então, dentro da formulação desse tratamento, a gente precisa olhar de uma forma individualizada, tá? Então, a gente vai conectar tudo isso com as experiências que ele tem, né? Se ele tem casos na família, quais são os gatilhos atuais dele, quais são os mecanismos que mantêm essa ansiedade, quais são os ganhos que ele tem com essa ansiedade que reforçam esse ciclo, né? Então, a formulação de um caso é muito importante porque a gente vai entender o que a gente deve trabalhar primeiro e como que a gente vai sequenciar intervenções. Um erro muito comum que acontece são os psicólogos acabarem dando um monte de técnica solta para o paciente e a gente não conseguir fazer toda essa avaliação aqui, né? Então, sem a formulação, a gente acaba tratando só um diagnóstico. Com formulação, a gente trabalha a pessoa de uma forma individual. Tá? E aqui, como que a gente faz, então, uma reestruturação cognitiva desses pensamentos, né? Já que pacientes ansiosos sempre terão pensamentos muito acelerados. Os pensamentos mais frequentes no TAG são: e se der errado? Não vou dar conta. Precisam gostar de mim. É minha responsabilidade garantir que dê tudo certo. Se eu me preocupar, aí sim eu vou estar preparado, né? Se eu pensar em todos os cenários, eu vou me preparar. Então, existem muitas distorções que esse paciente faz, e isso mantém a ansiedade dele. Então, a gente precisa ajudar esse paciente a identificar esses pensamentos, né? O que passa pela sua cabeça no momento que você sente essa ansiedade? Né? Pede para esse paciente anotar, né? E buscar a interpretação, né? Igual eu falei lá nos primeiros slides. Qual que é a interpretação que você faz sobre essa situação, sobre esse pensamento, né? Questione com evidências. Então, esse paciente, ele é provavelmente muito vulnerável, né? Ele não acredita que ele vai conseguir lidar com essa ansiedade, ele não acredita que ele vai dar conta na vida, né? Então, a gente precisa trazer mais evidências, né? Para que ele se lembre que ele é capaz e também expor um pouco ele a novas situações para ele ir criando essa bagagem, né? É muito comum que pacientes ansiosos tenham essa baixa autoestima, essa visão de si muito depreciativa. Então, a gente vai ensinar ele a questionar quais são as evidências a favor e contra, né? Já houve vezes que isso não aconteceu, que o pior que você estava pensando não aconteceu, né? Se um amigo seu passasse por essa mesma situação, o que você diria para ele? Qual que é a real probabilidade de acontecer o que você está me trazendo? A gente vai ajudando esse paciente a racionalizar, porque ele é totalmente guiado pelo estado emocional dele. Então, traga mais racionalização, tá? E ajudar esse paciente a gerar um pensamento alternativo mais funcional. Então, não é pensar positivo, mas também não é imaginar o pior cenário possível. Eu sempre falo isso. Existe o mundo cor-de-rosa no extremo
existe um mundo catastrófico no outro e a gente precisa chegar no meio do caminho. Então, não é só ignorar tudo e falar, não, vai dar tudo certo, não posso pensar nisso. Mas é pensar de uma forma mais completa, mais realista, trazer experiências da própria vida desse paciente para ele ter esse engajamento, né? Então, pode ser até ser que dê errado, mas eu já enfrentei algumas situações antes e consegui lidar, né? Qual a evidência de que eu não conseguiria agora? Qual a evidência que eu tenho que eu poderia conseguir? E aqui também a gente vai trazer a técnica da exposição gradual, que é a intervenção mais validada para os transtornos de ansiedade. Então, se a gente sabe que todo paciente ansioso evita, a gente vai precisar ensinar ele a enfrentar, né? Por que que essa exposição funciona? Porque ela ensina que o paciente consegue sim lidar, né? Ele aprende que essa situação ela é segura quando ele permanece nela sem usar comportamentos de segurança. Então, eu tinha uma paciente que ela tinha transtorno de pânico. E toda vez que ela entrava num trem, ela passava muito mal e ela chegou já a desmaiar, enfim, ela tinha sintomas muito físicos, assim, né? Sentir formigamento nas mãos. Então, ela colocou para ela de que ela precisava comer antes de entrar no trem, ou que ela precisava levar alguma coisa para comer, porque senão ela ia passar mal. E ela criou essa regra muito rígida. Toda vez que eu for entrar no trem, eu preciso ter comida comigo para eu não passar mal, né? Então, ela ia para o trem com uma sacola cheia de lanche, de banana, de chocolate. E esse era o comportamento de segurança dela. Essa era a muleta que ela usava para poder lidar com essa ansiedade. E aos poucos a gente vai precisar explicar para esse paciente que não tem o que ele faça tecnicamente no sentido de controlar o ambiente que vai reduzir a ansiedade, né? Então, a gente precisa ensinar ele sobre habituação. A ansiedade vai subir quando você for enfrentar essa situação, ela vai atingir um pico, depois ela vai cair, mesmo que você não tente evitar, né? Então, gosto de dar também esse exemplo da piscina. Quando você entra na piscina super gelada, é muito desconfortável, né? Ai, meu Deus, tá muito frio. Mas aí, aos poucos, que você vai se distraindo, que você vai ficando lá, toma um solzinho, vai ficando tranquilo. E depois você fala, ai, que água gostosa, né? Nem queria sair. É a mesma coisa com esse processo da ansiedade. É um processo de aprendizagem. Então, você vai sentir ansiedade, você vai se sentir desconfortável, mas essa ansiedade vai subir e uma hora ela vai cair. Quanto mais você permanecer na situação, mais você está ensinando o seu cérebro que você é capaz de lidar com aquilo, né? Quando você fica na situação, você aprende que aquilo não é tão perigoso assim. Então, você ensina o paciente sobre esse ciclo. A ansiedade traz evitação, o que reforça a ansiedade. E aí eu gosto de construir com o paciente uma hierarquia do medo. Então, você vai fazer uma lista. Qual que é o meu maior medo, o pior que pode acontecer, do maior para o menor, tá? E vai listar esses medos aí, todos que ele tiver. A gente vai iniciar pela situação de menor medo, a que for mais tranquila, que for desestabilizar menos, tá? E aí a gente vai expondo esse paciente sem ele usar tantos comportamentos de segurança, né? Então, sem evitar buscar checar, sem evitar buscar garantia nas coisas, sem pedir afirmação, sem pesquisar no Google. Ele vai tentar entrar nessa situação sem olhar tanto para o redor, né? E ele vai ficar na situação até essa ansiedade cair, e a gente vai repetir isso várias vezes até reduzir a ansiedade, até ele falar, nossa, realmente, agora eu enfrentei e não senti ansiedade. A gente vai subindo a hierarquia. E sempre registre, né, esse aprendizado, porque o paciente precisa lembrar. Bom, isso antes era algo muito difícil para mim, que agora eu estou conseguindo.
né? Então, registrar esse aprendizado e que a minha previsão anterior não tinha nada a ver com o que eu vivenciei, foi difícil, mas eu aprendi, tá? Bom, aqui eu queria trazer também uma técnica que é trazer experimentos comportamentais e tarefas para o paciente, né? Então, a gente vai testar essas crenças de forma prática. Então, o paciente que ele tem essa ideia que ele não é bom o suficiente, que ele não vai dar conta, isso tudo reforça a ansiedade, né? Então, primeiro a gente vai identificar essa crença, qual que é a crença que esse paciente tem, né, sobre ele mesmo, sobre a ansiedade, e a gente vai tentar definir quais que são as previsões que ele faz, né? Se eu fizer isso, o que que vai acontecer? Né? O que que esse paciente acha que vai acontecer? Então, eu coloquei aqui no exemplo, né? Ah, bom, se eu for me apresentar em público, pelo menos 3 pessoas vão perceber que eu vou ficar nervosa, né? E a gente vai tentar fazer esse paciente realizar esses comportamentos sem evitar e observar o que aconteceu, né? Comparar com essa previsão que ele tinha e extrair o aprendizado, né? Você acha que as pessoas perceberam que você ficou nervoso de fato ou foi algo que era uma preocupação mais da sua cabeça, né? Então, aqui o objetivo não é a gente ficar provando que o paciente está certo ou errado, mas é gerar mais bagagem, mais evidência que ajude ele a racionalizar, né? E revisar mais essa crença com experimentos da vida real. Tá? Então, a gente vai testando esses medos do paciente para que ele comece a entender que não existe um padrão, porque a maioria dos pacientes criam muitas regras, né? Então, se isso não acontecer, eu não vou enfrentar, né? Se não tiver perfeito, eu não vou fazer. E a gente tem que ir desmistificando todas essas regras, tá? É muito importante que esse paciente entenda que a terapia é um lugar que ele vai aprender coisas para colocar em prática na vida, né? Então, prescrever tarefas, isso é muito comum na TCC. Em outras abordagens, acho que não tanto, mas você pode pedir, mesmo que seja uma reflexão, né, para esse paciente ir entendendo, né, o que está sendo trabalhado, né, o que está sendo mais difícil. Então, entre essa sessão e a próxima, né, o que você conseguiu enfrentar que foi difícil? Ou o que não deu certo para a gente entender o que está sendo mais difícil para você, né? Peça uma tarefa que seja pequena, né? Mas que o paciente consiga fazer, tá? E aqui eu queria trazer também alguns comportamentos de segurança que mantêm a ansiedade, né? Comportamento de segurança são, como eu falei, essas muletas que o paciente usa para lidar com as situações de medo. Então, são ações que o paciente usa para prevenir esse desfecho temido ou para tentar reduzir esse desconforto durante a exposição. A primeira que pode ser, que é muito feita, né, é a checagem. Então, por exemplo, ficar repetidamente checando e-mails, ficar muito olhando os próprios sintomas físicos, né? Ai, eu tô sentindo ansiedade. Será que isso é ansiedade ou é infarto? Né? Isso é muito comum, com a checagem, né? Para ter um tipo de informação. Então, isso a gente tem que mostrar para o paciente que é prejudicial, né? Que ele ficar de modo tão em alerta e buscando muitas muletas vai fazer ele não enfrentar a ansiedade de fato, né? O ensaio mental é quando o paciente mentalmente quer preparar e controlar cada detalhe do que ele vai fazer ou vai dizer, né? Ele quer controlar e isso aumenta a rigidez e aumenta a ansiedade, né? Então a gente tem que mostrar para esse paciente que ele pode, em alguns momentos, utilizar um pouco mais de espontaneidade, né? Temos também a distração. Muitas vezes o paciente que não quer sentir ansiedade, né, ele usa distração, vou me distrair, eu vou suprimir isso, né? Vou usar o celular, vou ouvir uma música, vou conversar com alguém para não sentir ansiedade. E isso impede esse processamento, né? Aqui eu queria enfatizar uma coisa.
não é ruim que o paciente use isso como um momento, né, de distração durante uma crise, por exemplo. Né? Ele pode usar essas ferramentas durante uma crise para se distrair, para a gente tirar um pouco o foco dos sintomas, mas o problema é quando ele usa isso para poder conseguir enfrentar alguma situação. Então, ele usa isso como uma muleta e não como uma forma de desfocar de fato, tá? E usa também objetos ou pessoas, né? Então, só vou sair se for com alguém. Eu só vou sair se tiver um remédio no bolso para caso eu passe mal, né? Então, isso mantém a crença de incapacidade, de que ele não é capaz sozinho. Então, tudo isso acaba reforçando essa sensação de não sou capaz de lidar com a ansiedade, tá? Então, a gente vai identificar todos esses comportamentos que o paciente faz, classificar qual que é o impacto disso e ir reduzindo gradualmente, começando pelos menos ameaçadores, como eu falei, né? Então, a gente vai combinar isso com a exposição. Faz a exposição sem usar esses comportamentos. Então, como que a gente vai organizar um plano de tratamento? Então, primeiro, fazer essa avaliação detalhada, como eu já falei, definir os objetivos, formular o caso, né? Entender de uma forma individualizada esse paciente, fazer uma psicoeducação, reestruturar os pensamentos e fazer um plano de intervenção para eles, e dar tarefas entre as sessões, né? E depois monitorar esse plano aí, tá bom? Eu gosto também de dar técnicas, aqui eu não entrei muito, né, sobre as técnicas de respiração, de grounding, todas essas técnicas são de regulação emocional. E eu queria lembrar que essas técnicas, elas não são o tratamento da ansiedade, né? Elas são para ajudar o paciente a tolerar o pico máximo da ansiedade. Então, quando você passa uma técnica de respiração diafragmática, por exemplo, você está ajudando esse paciente a tolerar, mas isso não é o tratamento, né? Isso é uma das ferramentas que ele vai usar. O tratamento é basicamente esses passos que eu falei agora, que são as intervenções específicas para ajudar ele a lidar e enfrentar a ansiedade de forma prática. Então, eu queria trazer um exemplo clínico que eu mudei o nome da paciente, tudo, né, por questões de sigilo. Mas eu queria trazer esse exemplo porque eu acho que é algo muito comum, assim, na prática clínica, a gente lidar com esse tipo de paciente, né? Então, aqui é a Ana, de 34 anos, professora universitária, e a queixa dela era ficar se preocupando com tudo o tempo todo. Não conseguia tomar decisões sem pedir ajuda de alguém. Já foi ao hospital esse mês com medo de infartar. Então, essa paciente, ela chegou com pouca consciência sobre ansiedade, né? Ela não conseguia identificar o que que era ansiedade. Ela tinha muitas questões ali sobre sair do trabalho ou não, e tolerava muito essa situação, mas também não conseguia tomar alguma decisão, né? Então, na avaliação, a gente identificou que ela tinha um TAG com intolerância à incerteza. Essa era a queixa central dela, não conseguia tolerar as preocupações. Ela ficava reassegurando os sintomas como a principal estratégia, né? Pesquisando no Google se de fato ela estava doente, se ela estava tendo crise de ansiedade ou não. Então, isso era uma checagem constante que ela fazia. Tinha uma ruminação intensa antes de dormir, então se preocupava muito, muito, né? Vinham os pensamentos ansiosos bem quando ela ia dormir. O que fazia ela passar por um processo de evitação, e ela evitava tomar essas decisões. E tinha uma ideia de não vou dar conta, né? Uma ideia de insuficiência muito grande. Então, na formulação do caso, a gente vê que ela tem essa crença: não sou capaz de lidar com a ansiedade, com a incerteza e não vou dar conta. O que era um gatilho para ela, qualquer dúvida, mínima dúvida, já era um grande gatilho. Então, ela vivia nesse ciclo: dúvida, preocupação, buscava garantia, sentia um breve alívio, mas depois vinha uma nova dúvida.
E a reasseguração, a checagem constante que ela fazia, com esse excesso de ruminação dos pensamentos, faziam com que ela mantesse essa ansiedade, né, e não conseguisse tolerar nenhuma incerteza. Então, no plano de intervenção, eu trabalhei bastante psicoeducação com ela, o que que era ansiedade natural, o que que era uma ansiedade em excesso, né? Expliquei sobre o TAG e a gente compartilha bastante isso com o paciente para que ele possa compreender. Depois eu fui ensinando técnicas de regulação emocional, respiração diafragmática, né, relaxamento progressivo, e ajudando ela também a reestruturar todos esses pensamentos muito disfuncionais. Depois a gente foi expondo ela à incerteza, então tomar algumas ações mesmo não tendo 100% de certeza. E depois a gente foi consolidando tudo isso e fazendo um processo de prevenção de recaída na alta. Resultado, a Ana passou a tomar decisões cotidianas sem ficar esperando a afirmação dos outros, sem validação externa, e relatou bastante redução da interferência da ansiedade no trabalho e nos relacionamentos. Tá? Alguns erros comuns que nós, como psicólogos, temos, né? Eu queria trazer aqui, porque na nossa condução, às vezes, a gente não percebe que a gente pode, às vezes, reafirmar esse ciclo de ansiedade do paciente. Então, uma das coisas bem comuns é quando o paciente, ou quando o psicólogo quer acolher, mas ele acaba reassegurando demais, né? Então, dizer para esse paciente, você está indo muito bem, né? Não se preocupe, vai ficar tudo bem. Você está assumindo esse papel de fonte de alívio para o paciente. Né? Então, esse paciente que ele já tem essa tendência de buscar checagem e asseguração, você está dizendo para ele que ele não pode tolerar essa incerteza, né? Então, busque substituir essa fala por, olha, eu também não sei se vai dar certo, mas eu sei que você já foi capaz de lidar com outras situações como essa, né? Você lembra lá nas nossas primeiras sessões como é que você estava, né? Faz esse flashback com o paciente para ele conseguir se lembrar, né, de situações da vida dele. Proteger do desconforto. Então, muitas vezes, quando o paciente está muito ansioso, às vezes a nossa postura como psicólogo pode ser de aprofundar evitar aprofundar alguns temas, né? Ficar pesando um pouquinho em ovos, do tipo, se eu falar muito sobre isso, ele vai desestabilizar. Só que quando você evita entrar no desconforto do paciente, você está também ensinando ele a evitar essa experiência emocional que é desconfortável. Então, a gente acaba modulando esse paciente também, né? Então, é importante que a gente ensine ele que não tem nada de perigoso em sentir essas emoções e que a gente vai tentar entender esse desconforto juntos, né? Olha, eu tô vendo que você está desestabilizando, né? O que está passando pela sua cabeça? O que você está sentindo? Eu quero tentar entender para a gente poder achar algumas ferramentas, né? E sessões sem ação completa, ação concreta, né? Então, às vezes a gente fica muito no insight, né, na parte cognitiva, mas não tem uma tarefa ou uma prática. Então, o paciente acaba saindo aliviado, mas ele não muda alguns comportamentos que são muito importantes, né? Então, saia de toda sessão com o paciente questionando ele, né? O que está no seu alcance fazer diferente até a nossa próxima sessão, né? De tudo que a gente falou, qual alguma prática que seria possível? Né? Podem ser coisas pequenas, né? Então, coisas práticas que ele possa fazer sobre o que vocês falaram, tá? Um outro erro é a gente acabar virando esse apoio emocional do paciente, né? Um paciente que se sente tão acolhido, né? Mas fora das sessões ele não muda. E aí a relação terapêutica vira um lugar de segurança, né? Não que não deva ser, mas ele precisa sentir que não é só nessa relação que existe segurança, né? Enfim. Então, monitore se esse paciente está funcionando melhor também entre as sessões e não só na sessão. Não que sessão não pode ser só fonte de alívio, né? Terapia também é confronto. Então, reveja sempre essa estrutura do tratamento, tá?
E para fechar, eu queria trazer essa frase que é: a gente não pode tirar a ansiedade da vida dos nossos pacientes, mas a gente pode ensinar a eles que é possível viver uma vida que merece ser vivida, mesmo com ela, tá bom? E aqui eu finalizo a minha fala, e se vocês quiserem fazer perguntas, acho que vai ser interessante. Obrigada, Pri. Nossa, eu achei incrível. Achei muito legal, aprendi muito. Vamos lá, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Quer levantar a mão? Quer mandar no chat? Se quiser mandar no chat, eu leio. Se estiverem com vergonha. Acho que foi tão claro, né? Que não tem dúvida. Aí, alguém quer falar? A Bianca. Eu só queria agradecer, ficou muito claro, muito rico, adorei. Que bom, feliz que te alcançou. Ó, todo mundo quer agradecer. Foi incrível mesmo. Eu achei perfeito. Não tenho nada para declarar aí. Todo mundo gostou. Que bom, que bom. Que bom, Pri. Eu Caso eles tenham alguma dúvida depois que surgir, eles podem mandar para a gente ali no projeto e aí eu direciono para você. Mas também a Pri está super disponível para vocês entrarem em contato com ela. Ela também faz mentoria, né, Pri? Sim, sim. Se vocês quiserem me seguir lá nas redes sociais, falo bastante sobre ansiedade. É Priscila Laureano Psi. E qualquer dúvida também podem entrar em contato comigo. Tá É bom? isso aí. Muito obrigada. Tá vendo os comentários, ó? Muita gente agradecendo. Ah, então agora eu vi aqui. Obrigada, pessoal. Que bom. Espero que de alguma forma eu tenha contribuído aí com a prática clínica de vocês, né? Às vezes é um pouco desafiador, mas enfim, é isso. Espero que tenha feito sentido. Muito obrigada. Pessoal, ficou gravado esse encontro. Eu vou postar depois no YouTube do projeto. Vou mandar também para a Pri para ela divulgar. E espero te ver aqui de novo em outro Também. momento. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Tchau, tchau, pessoal. Uma boa noite a todos. Tchau. Um beijo, boa noite. Beijo.